te convidar agora a voltar o teu coração para essa palavra, que eu vou trazer uma palavra reflexão, uma palavra para pensar sobre a ansiedade do momento. A ansiedade do momento. Aquela ansiedade que acontece, tipo assim, você estava tudo bem, aconteceu alguma coisa, teu coração disparou. A ansiedade do momento. Aquela ansiedade que parece que você não estava sentindo. E de repente aconteceu uma coisa, e realmente foi uma coisa que aconteceu, foi algo. Um susto, um problema, um temporal, uma tempestade, algo que te pegou no meio do caminho. Parecia que estava tudo bem. Você vai dizer assim, eu estava bem, eu não estou entendendo por que eu estou sentindo tudo isso que eu estou sentindo. Mas eu estou sentindo. Eu estou sentindo algo. Quero te convidar a ler comigo Mateus, capítulo 14. Vou colocar, se você puder, a versão NVI, como a versão mais fácil para as meninas entenderem. Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Gisele já abriu aqui falando sobre Filipenses. E não andeis ansiosos por coisa alguma. Por coisa alguma. Não andeis ansiosos por nada. E aqui a gente vai ver uma ansiedade que aconteceu de repente. Mateus capítulo 14, versículo 22. Vai dar para colocar aqui no telão para elas? Na versão NVI? Se não der, eu vou lendo aqui. Diz assim a palavra do Senhor. Logo em seguida, Jesus insistiu, diga insistiu, com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali, sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, bem longe. E as ondas estavam maltratando aquele barco, porque o vento soprava contra ele. Na alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma! E gritaram de medo. Aqui diz que eles gritaram de medo. Aqui diz que aqueles homens gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, não tenha medo, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. E então os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Aqui conta um episódio, que é algo que aconteceu logo depois de uma cena muito bonita. Antes disso aqui, no mesmo dia, entenda que não foi dias atrás, no mesmo dia, os discípulos viram um milagre acontecer. Eles viram Jesus pegar 5 pães, 2 peixes, e multiplicar 5 pães. A nossa cabeça não consegue entender isso, tá, gente? Não dá para entender. A gente crê que acontece, mas humanamente falando, a nossa mentalidade não consegue compreender o que aconteceu naquele lugar. Jesus pegou 5 pães, diga 5 pães, e 2 peixes, e multiplicou aquilo ali, e fez com que 12 cestos grandes
talvez maiores do que esse. Ele começou a colocar os pãezinhos ali dentro, colocou pão, e de um pão colocava pão, e colocava pão, e colocava pão, e colocava pão, e colocava pão. E o cesto transbordava de pão. E com esse mesmo poder, ele colocou 12 cestos cheios de pães e peixes. A Bíblia fala que ele alimentou com esses 5 pães e 2 peixes 5.000 homens. Está escrito na Bíblia um pouquinho antes de eu começar a ler, o versículo anterior, versículo 21, você vai ver, que diz assim, que ele alimentou 5.000 homens com 5 pães e 2 peixes. E a Bíblia ainda diz no versículo 21 assim, sem contar as mulheres e as crianças. Então vamos tirar aí por baixo uns 7.000 pessoas, talvez, comendo de 5 pães e 2 peixes. Eu não sei você, mas você já deve ter passado por aquela experiência de estar cozinhando e ali chega alguém na tua casa e você faz assim, eu vou colocar mais água nesse feijão para multiplicar. Já passou por essa experiência? Já? Ou então o teu arroz estava mais sequinho, você colocou mais água para ele ficar meio grandinho, assim, acabou virando uma papa, você perdeu a mão. Mas multiplicou, né? Lá no Amazonas a gente coloca farinha. Bora pegar farinha, que se tiver farinha, a gente coloca, mistura a farinha e incha, a farinha incha, né? E todo mundo vai comer junto, mas não se tratava de dar um jeitinho, se tratava de multiplicar. E naquele mesmo dia, eles estavam maravilhados, porque quando há um milagre, a gente fica maravilhado. Você já deve ter passado por um milagre, a Gisele presenciou um milagre na filha dela, você já deve ter visto alguma coisa acontecer, meu marido conta. E eu já vi acontecer também na vida dele, porque se tem coisas milagrosas para acontecer, extraordinárias, estranhas, acontece com meu marido. E ele conta que uma vez estava andando com a minha sogra, que a minha sogra está aqui, ali atrás, de pé. E ele não era casado comigo, ele era um adolescente. E ele queria, era aniversário da mãe dele, e ele queria comprar alguma coisa para ela, um lanche, mas ele não tinha 10 reais. E naquela época, 10 reais comprava um McDonald's. Ele não tinha isso. Mas então, ele começou a orar, e ele ia no caixa eletrônico, no Bradesco, e passava o cartão, e estava lá, saldo 0. Então ele voltava, fazia alguma coisa durante o dia. Você que é administrador deve saber muito bem disso, você entende de finanças. Dá um aperreio no coração, né, não? Quando as coisas não estão dando certo. E aí ele voltava lá, passava o cartão de novo para saber se tinha. Não era nem conta corrente, era só da poupança, porque miserável. Meu pai dizia assim, missionário é miserável. O miserável não tinha nada. Mas ele tinha alguma coisa que o fazia dele um homem muito rico. Ele tinha um Deus que pode todas as coisas. Então, meu marido nunca teve mentalidade de miséria. Ele podia não ter nada, mas a mentalidade dele era de filho do rei. Então ele pegou, sem senso de ser miserável, pegou aquele cartão e passou novamente com fé. Agora vai ter! Então ele passou o cartão e não tinha nada. Então, ele caminhando na rua com a minha sogra, ele disse que bateu um vento forte, tão forte, que ele fez assim, e que sem entender até hoje, ele foi, se abaixou e botou a mão embaixo do sapato. E quando ele botou a mão embaixo do sapato, saiu uma nota de 10 reais. E ele olhou para aquilo e falou assim: mãe, Deus proveu o lanche do seu aniversário. Foi um milagre. Quantos milagres você já presenciou? E a gente fica feliz, e uma das coisas que meu marido nunca faz é reclamar de Deus. A coisa pode estar ruim, a coisa pode estar com a conta 0, pode ter conta para pagar, mas meu marido nunca vai para Deus reclamar. Ele sempre fala assim: Deus, tu já proveu uma vez, tu proverás outra vez, o Senhor fará de novo. Eu não vou aperrear meu coração, eu não vou ficar ansioso porque não tem. O Senhor vai fazer, porque a minha mãe um dia me ensinou que tu és o meu pai, e eu creio que tu és o meu pai.
E se tu és o meu pai, eu sou teu filho, nada vai me faltar. Uma convicção que não pode ser abalada, que não pode ser destruída, que não pode ser afundada no mar. Mas às vezes a gente acaba de passar por um milagre, mas no mesmo dia alguma coisa acontece, a gente começa assim, eu não acredito que isso aconteceu. E aí a gente esquece que Deus havia feito o milagre no mesmo dia. E a gente passa a reclamar. Parece que crente tem memória curta. Ao invés de celebrar e lembrar, um dia ele fez isso e aquilo, e nesse dia, não, a gente esquece. A gente quando lê a Bíblia, vai ler o povo de Israel, a gente fala assim, nossa, mas esse povo de Israel era um povo ruim. Deus mandava um maná todo dia e o povo reclamava. Deus mandava as codornizas todos os dias e o povo reclamava. Deus fez sair água da rocha e o povo reclamava. E eu fico só olhando as pessoas reclamarem, porque às vezes está faltando a carne, mas tem o ovo. Proteína ainda mais completa do que a carne, né? Não, Alexandra? Nutricionista para eu não mentir. Mas nós queremos mais, então nós reclamamos e esquecemos que a reclamação afasta a bênção, enquanto a gratidão atrai riquezas para a sua vida. Mas a gente esquece do bom, assim que o ruim acontece. Eu consigo esquecer imediatamente o bom, o excelente, o maravilhoso, assim que algo ruim acontece, e na primeira prova eu sou reprovada. Nesse dia aqui eles tinham visto Jesus fazer um milagre. Eles viram que só tinha 5 pães e 2 peixes, eles estavam testificando disso. A Bíblia fala que Jesus insistiu, Jesus impeliu que eles entrassem no barco. Então Jesus ficou sozinho com a multidão enquanto eles foram para o mar. Depois Jesus subiu um monte para orar sozinho. Eu fico pensando, mas Jesus precisava orar? A oração acaba com a ansiedade. A oração tira o foco da preocupação e coloca o foco em Jesus. Que é uma dica: quando você estiver bem ansiosa, vá orar. Você quer uma dica quando você estiver inquieta, destruída? Vá orar. Você quer uma dica quando você estiver com raiva? Vá orar. Quando você estiver desesperado e não houver mais solução para a sua vida, você quer uma dica? Vá orar. Porque cientificamente já está comprovado que a oração, ela mexe com o teu cérebro de tal forma que faz com que tudo ao teu redor desapareça e você entra numa frequência que o mundo não conhece, é a frequência da paz que excede todo entendimento. Amém? Amém? Eles entraram no barco e foram. Estava tudo tranquilo. Mas de repente começou a bater um vento. Existem ventos na sua vida que são inesperados. Se eles tivessem visto que estava vindo uma tempestade, que a nuvem estava escura, eles iam dizer, nós não vamos entrar neste barco, porque dá para ver que a gente pode remediar e eu não vou entrar nessa confusão. Então, com certeza, eles não estavam vendo uma nuvem de tempestade. Quando eles entraram naquele barco, o mar estava calmo. Quando eles entraram naquele barco, o céu estava limpo. Mas quando eles chegaram no meio do mar, o tempo fechou. Tem momentos que Jesus manda você entrar no barco com segurança e você entra numa jornada na sua vida, em um compromisso, em um trabalho, em algo na tua família. Mas quando chega no meio do caminho, parece que o tempo fecha. Uma doença acontece, uma situação no trabalho acontece, uma discussão familiar acontece. Alguém fala mal de você e você sabe que aquilo tudo é mentira, é calúnia, e o tempo fecha, e o vento vem, e o mar bravio se levanta, e então o teu barco começa a chacoalhar, e começa a entrar água, e parece que você vai a pique, parece que você vai afundar, e nessa hora, a ansiedade bate, nessa hora, o coração acelera,
Porque é algo inesperado. Há situações que você não provocou. Há situações que não foi um problema que você começou. Mas há situações que são provas para você. Para que você veja onde está a tua fé. Se está em Cristo Jesus ou não. Porque uma fé em Cristo Jesus, ela é inabalável. Inabalável. Eu lembro de uma vez, nas nossas viagens no Amazonas, eu e Paulo, nós não tínhamos filhos ainda, já éramos casados. E nós viajávamos no barco da Presbiteriana. E o comandante do barco que nós sempre viajávamos, haviam outros barcos, mas o comandante que a gente sempre ia, era o Capitão Rai. O Capitão Rai era um homem sereno. Ele estava todo tempo assim. Olá, bom dia, como você está? O rio estava manso, ele, está tudo bem. O rio estava um pouco mais bravo, ele, está tudo bem. Quando nós entrávamos então pelo rio Solimões, que é um rio mais caudaloso, mais violento, mais cheio de madeiras, de troncos que vem, né? E bate às vezes no barco, você tem que desviar. E ele falava, está tudo bem. Capitão Rai era o equilíbrio em pessoa. Nada tirava Rai daquela posição assim. Recebe o Rai. E Capitão Rai, de Raimundo, certo dia se enfrentou com uma tempestade. Eu e Paulo estávamos no barco. E de uma hora para outra, o céu ficou todo preto. E era dia, mais ou menos meio-dia, para 2 da tarde, mais ou menos assim. Fechou-se todo o céu. E veio um vento muito forte. O barco era grande e começou a balançar. E ele balançava, que a gente balançava junto. E nós começamos a ficar preocupados. Então a gente foi falar com o Rai. Porque se Rai passasse confiança, estava tudo certo. Então eu e Paulo fomos até o Capitão Rai. E dissemos, Capitão Rai, como estamos? Ele, coloque uns coletes salva-vidas. Aí o Paulo falou assim, é brincadeira? Não, é verdade. E o Paulo olhou para mim e disse, Anne, Rai nunca brinca desse jeito. Simbora, coloca o colete. Então Paulo pegou e colocou o colete. E em mim, né, ele apertou bem. Assim, vamos ficar em um lugar onde se virar, a gente está num lugar seguro. Porque se afundar, você também é sugado pela água quando o barco afunda, você é sugado. Então você tem que procurar um lugar, dependendo de que lado ele vai afundar, né? Você tem que procurar um lugar que você consiga pelo menos se afastar do barco depois que você pular. Aí ele ficou assim e falou, quer saber, não vamos fazer isso não. Fique aqui, eu digo, onde você vai? Eu vou orar, Jesus nos ensinou na Bíblia. Então Paulo subiu. E foi para o ponto mais alto no barco. Eu fiquei olhando ele dali. E todo mundo com medo. Já tinha pessoas chorando. E Rai falava assim, fiquem de colete. Então Paulo ficou ali em cima e estendeu as mãos. E eu ouvi quando ele gritou. Tempestade, pare agora. Eu te ordeno em nome de Jesus. Eu ordeno que você recue agora. Recue. E ele ficou nessa posição dizendo, recue. Recue em nome de Jesus. Eu te ordeno. Em nome de Jesus. E todo mundo meio que ficou assim, né? Porque estava cheio de americanos. Jesus, o povo entendia o que era. Né? E ficou olhando assim. Quando de repente, aquelas nuvens começaram a se afastar. Elas estavam vindo. E elas começaram a se afastar. Até que elas se dissiparam. Pode aplaudir Jesus. A nossa fé não pode ser inconstante. A sua fé precisa ser uma fé que permanece. Uma fé que permanece. Uma fé que permanece. Independente da tempestade que você está enfrentando. Qual é a sua tempestade? Como está você dentro do seu barco?
como estão as ondas que estão batendo e parece que você vai afundar e o seu barco vai afundar também e tudo vai se perder. Mas onde está a sua fé enquanto a onda está batendo no seu barco? Naquele momento, a Bíblia fala que eles começaram a gritar. Primeiramente porque no meio daquela tempestade, aquele desespero, imagine aqueles homens que eram pescadores, eles conheciam o mar. Eles conheciam o mar. Se eles não fossem experimentados e tivesse uma nuvenzinha ali, talvez eles não teriam entrado, mas eles conheciam o mar. Então quando eles entraram, eles sabiam, é seguro, mas quando chegou no meio da situação que aconteceu tudo aquilo, houve um grande desespero. E quando eles olham, naquela noite, porque a Bíblia fala que já era alta madrugada, eles veem um movimento de alguém andando sobre as águas. Agora eu gritaria também. Eu gritaria. Tem aqui, eles lá no barco. E vem um homem andando em cima das águas no meio da tempestade. Gente, é muita confiança. É muito poder, é muita glória. É saber muito bem quem é. Lá vem Jesus andando em direção a eles. E vem andando, e vem andando, e vem andando. E eles começam a gritar, é um fantasma! A Bíblia diz que eles gritam, pensando que é um fantasma, e começaram a gritar. Eu imagino João pulando no colo de Pedro, entendeu? Felipe pulando, agarrando André. André, me ajuda! E aquele homem veio. Jesus veio chegando, calma, sou eu. Jesus, sou eu. E estavam todos ansiosos, com o coração batendo a mil, sabe aquele susto, ai meu Deus, achei que eu ia morrer. A ansiedade do momento. A ansiedade que te pega de surpresa. A ansiedade que vai, naquele momento você está sendo provada. Você fica ou você vai? Você corre ou você fica? Você permanece ou você abandona o barco? Qual é a tua? Qual é o tamanho da sua fé? Você permanece ou você abandona tudo e sai? Qual é o tamanho da tua fé quando a tempestade acontece? Quando o mar se levanta? Quando o vento forte vem? Quando tem raio para tudo quanto é lado? Quando tem trovão vindo? Qual é o tamanho da tua fé? Quando as coisas começam a dar errado para você. Quando você parece que está sozinha. Qual é o tamanho da tua fé? Quando parece que nada vai dar certo. Qual é o tamanho da tua fé, mulher? Eles eram homens. Naquela hora ninguém lembrou de 5.000 homens alimentados. Ninguém lembrou do milagre dos 5 pães e 2 peixinhos para dizer assim para o outro. Cara, a gente acabou de ver um milagre. Vamos a gente orar aqui para acalmar essa tempestade. Ninguém lembrou. Às vezes você passa por um milagre grande. Mas em seguida, por causa da prova seguinte, você esmurece. E se afoga no meio da tempestade. Aí Pedro olha, atrevido, e fala assim, imagina, a gente fica com a imagem do Pedro do The Chosen, né, Kate? Fica aquela do The Chosen, porque fica com parece que é o Pedro, todo mundo já criou a imagem dos personagens de Jesus, né? Aí você olha para aí Pedro olha e fala assim, Senhor, se és tu mesmo, isso é uma dúvida, isso é uma dúvida. Aqui ainda não foi fé. Aqui ainda não foi fé. Era uma fé duvidosa. Era uma fé que estava dizendo, Senhor, se é tu mesmo. Se é tu mesmo, me manda andar sobre as águas. Aí Jesus fala, então vem. Aí agora ele dá o passo de fé. Agora Pedro anda na fé. Porque ele faz assim, ó. Tem gente que fala assim, Senhor, só mandando um anjo pintado de azul. Para eu crer. Senhor, só aparecendo aqui, ó,
tal pessoa pintada de dourado na minha frente e desbanjando purpurina. Se a tua fé precisa ver para crer, isso não é fé. Se você precisa ver para crer, isso não é fé. Porque Hebreus capítulo 11 vai dizer o seguinte, que a nossa fé, ela é a convicção das coisas que não se veem, mas que existem. Isso é fé. Então, Pedro olha e dá um pé, e dá 2. Talvez deu até 3. Mas antes de chegar perto de Jesus, ele olha para onde? Para a tempestade. E quando ele olha para a tempestade, ele começa a afundar. E ele grita, só com a mãozinha e a cabecinha para fora: Jesus, me ajuda, me salva. Então Jesus vem e pega ele pelo braço e tira de lá. E fala assim: homem de quê? Homem de quê? De pouca fé. Então os dois vêm e entram no barco. E Jesus manda a tempestade se acalmar. E naquele momento, eles começam a adorar a Jesus. Sabe de uma coisa? Mesmo que você tenha pouca fé diante das ansiedades do momento, Jesus está dizendo assim: eu vou te treinar para ser minha discípula. Porque Jesus não desistiu de nenhum. Judas o traiu, mas não foi porque Jesus desistiu. Não desista. Não desista. Não desista. Permaneça em fé. A tempestade pode vir, o vento pode bater, o mar pode ficar bravio, mas permaneça em fé. Eu já contei isso aqui uma vez, quando Davi estava com meningite, ele tinha 3 anos de idade. Naquele mês ele ia fazer 4 aninhos. E eu lembro de chegar no hospital, e eu falar com o médico, e eu falei: doutor, isso aqui não é meningite? E ele disse assim: não, isso aqui é uma virose, volte para casa. E depois de 3 dias você volta para cá. Então, naquele momento, Davi fez menção, porque sentiu enjoado que já ia vomitar. E o médico disse assim: então permaneça aqui no soro, mais um pouquinho, só um sorinho, e nós vamos observar até ele melhorar. Veio um soro, veio 2 soros, veio 3 soros. Era 2 horas da manhã e já era 7 horas da manhã e ninguém nos dizia nada. Até que chegou o médico que trocou o plantão e disse assim: quem é o menino que está com suspeita de meningite? Eu disse: como? Davi Oliveira da Silva, suspeita de meningite. Eu disse: é meu filho. Digo: nós vamos chamar um médico especialista agora mesmo, porque a suspeita dele é grave. Digo: mas não era só uma virose? Aí ele disse: vamos ver. Pedindo para o especialista vir, que demorou horas. Enquanto isso, Davi chorava e dizia: mãe, eu não aguento mais, mãe, eu não aguento mais. Mãe, me ajuda, minha cabeça, mãe, me ajuda, me ajuda. E ele chorava e gritava, e eu enxugava as lágrimas, e eu virava para trás, e eu fazia a minha oração: Deus, porque uma mãe faz isso, que seja eu e não ele, mas tira a dor do meu filho. Não deixa o meu filho passar por isso, Senhor. Não deixa o meu filho, Senhor, a mim, não, meu filho. Então eu enxugava a lágrima, e eu voltava para ele sorrindo. E ele olhava para mim e dizia: você está chorando? Eu digo: não, estou só um pouco emocionada, estava orando. Veio o resultado do exame, ele está com meningite. E é grave. Vamos precisar interná-lo. Ficou internado. E o meu filho ficava: mãe, está doendo, está doendo, está doendo. E eu dizia: Deus, se puder ser eu, por favor que seja eu, não ele. E ele gostava muito de ouvir a história de Gideão. Os 300 de Gideão na batalha. Então toda vez ele pedia para contar, ir no hospital, quando ele estava um
com um pouco menos de dor. Ele falou: mãe, conta a história de Gideão. Eu digo: claro, filho. E eu ensinava, e eu contava história. Então, foi uma prova de Deus, meu filho, uma prova. E como foi, mamãe, a prova? Ai, Deus falou para ele assim: leva o exército para beber água. Os que beberem água como cães, corta esse fora. Os que beberem água, atentos, esses vão permanecer. E ficarão só 300. Então, eu fazia assim: filho, e uns baixaram a cabeça e começaram a beber água que nem se fosse um animal. E esses ficaram de fora. Mas aqueles que beberam, segurando a arma aqui, fazendo assim, ficaram atentos, eles permaneceram atentos em fé. Eu dizia: filho, é isso, a gente tem que estar atento, porque as lutas vêm, as dificuldades vêm, mas nós temos que ficar de pé, presentes diante do Senhor. E naquela hora, Deus usou a boca do meu filho e disse assim: nós não precisamos mais lutar, Jesus já venceu a nossa guerra. E eu comecei a chorar naquele momento, e eu entendi: meu filho não vai morrer, porque Jesus já venceu essa guerra. Qual é o tamanho da tua tempestade? Eu quero dizer para você que Jesus está entrando no teu barco hoje. E Ele já venceu essa tempestade. Ele já venceu essa batalha. Ele já venceu essa guerra. Eu não sei o que você está passando, mas eu sei que Jesus sabe. E eu quero te convidar, quero convidar o Ministério de Louvor. Eu quero te convidar a nesse momento entregar para Deus isso. Toda essa tempestade, tudo que você está passando, toda a falta, essa ansiedade que está te pegando no momento, e dizer assim: Deus, eu quero crer, eu quero não só andar sobre as águas, mas eu quero ir ao teu encontro. E eu não vou me afogar, mas eu sei que se em algum momento isso vier a acontecer, o Senhor vai segurar a minha mão, e o Senhor vai acalmar a tempestade. Jesus está no barco. Jesus está no barco. Quero te convidar a ficar de pé. E nós vamos clamar ao Mestre, que Ele venha nos ajudar agora. Você vai clamar ao Mestre e dizer: Mestre, vem me ajudar. Parece que meu barco está afundando, a tempestade está difícil. Mas eu quero te convidar a estar comigo no meio dessa tempestade, porque eu creio, a minha fé não vai ser mais inconstante, mas vai ser inabalável em Ti.